Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos hoje na nossa live. Eu vou conversar com a Helena, que é psicanalista. Nós vamos falar um pouquinho sobre a constelação familiar e também no processo, né, desse trabalho. Bom, esperando aqui as pessoas acessarem. Peraí. Bate-papo. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Oi, querida. Oiê, Tudo bom? tudo jóia? Deixa eu só arrumar Tá, aqui minha pode, câmera, que tá um pouco longe. tá de Bem, foco, pega o tripé aqui para mim, por favor. Aí, melhorou. Deixa eu só colocar aqui no tripé aqui, peraí. Tá bom. Bom, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho desse processo da psicanálise junto com a constelação, né? O quanto que isso ajuda, o quanto que isso nos traz consciência, né, Helena? O quanto que a gente consegue enxergar de uma outra maneira muitas coisas. Que precisa, e que às vezes a gente fica aí uma vida inteira tentando entender e não entende. Exatamente. Né? Fica dando murros em ponta de faca, por conta de crenças, por conta de E, teimosias, por conta de tantas coisas que ao longo da vida relutamos, né? E o quanto antes a gente consegue se abrir, consegue estar aberta mesmo, né? Às novas experiências, às tentativas mesmo, né? Ouvir pessoas. Hoje até estava conversando com pacientes sobre, né? Que tem muita gente que é muito dono da razão, acha que a fórmula mágica é só aquela, só que para muita gente é específico, né? De repente algo funciona para mim, como não funciona para o outro. Mas quando a gente tem um olhar diferente com relação ao outro e ouvir, né, o que é aquilo de verdade, sem preconceito, sem tipo, ai, será? Eu passei muito assim no começo da psicanálise que muita gente não conhecia da psicanálise, né? E tinha um certo preconceito, mas será que funciona? Eu acho que o tratamento com o psicólogo é melhor. Eu falei, é de acordo com cada um, com cada problema. E por um acaso da vida eu encontrei a constelação. Na verdade, eu já tinha buscado em mente. E aí, por um acaso, um dia eu estava indo treinar, e aí eu vi seu consultório, eu falei, nossa, eu acho que é o sinal que eu precisava. E é o aí que o a gente se encontra universo manda, né? Por é isso o que que a o gente tem que universo ficar atento a manda. tudo, né? Com A certeza. todas as mensagens que a gente recebe, porque a gente tem que prestar atenção em tudo, porque senão Exato. passa. Se você não tivesse parado lá, olhado e Com visto e certeza. perguntado o que é constelação, hoje, né, você Sim, de com repente certeza. poderia até conhecer, mas iria demorar um tempo mais, né, para você entrar nesse ritmo também. Com certeza, e eu senti muita confiança também, né, no trabalho. Eu tinha pesquisado um pouco sobre o que era. Algumas pessoas já tinham até me falado, olha, busca a constelação, vê como é que é a constelação e tal. E aí, quando, né, fizemos, foi uma experiência incrível, incrível. Foi algo que eu não imaginava, assim, foi muito forte, porque eu acho que é muito difícil. Até uma pergunta para te fazer: alguém não chorar fazendo constelação? Ah, é difícil. É muito difícil. É difícil. Não chora aquela pessoa que ainda está meio assim, com medo de entender, com medo de perceber o que é que ela vai encontrar ali, porque esse é o maior medo, né? Quando alguém me pergunta qual que é o maior perigo, sei lá, se é essa palavra, mas o maior perigo da constelação. Não existe o perigo, mas existe assim, o que é que você está querendo com esse trabalho? Não adianta fazer a constelação e da porta, né, para fora falar, bom, agora eu fiz, está tudo resolvido. Não é assim. Você tem lá os Uhum. seus perrengues para você Sim, arregaçar as mangas e tentar cuidar. Mas assim, quando a pessoa está meio assim, opa, o que isso vai me trazer? O que eu vou fazer com isso? Tem ainda algumas reticências?
ela fica um pouco mais fria. Mas depois, na hora que conversa, né? Porque depois da constelação eu converso com a pessoa, né? Para a gente entender como que funciona, o porquê daquilo tudo. Mas, assim, as pessoas que não choram é minoria. Muito. Não tem Imagino. como. Porque você começa a enxergar algumas coisas que você não tinha percepção disso. Né? Você olha e fala, poxa, eu estava sofrendo por um problema que eu mesmo estava traindo para a minha vida. Sim. Né? Comigo foi uma surpresa, inclusive. Eu fui para buscar um problema que eu achava que eu tinha e me deparei com outro cenário. E realmente era um outro cenário. E o pós isso, eu falei, meu Deus, eu acho que eu estava fazendo tanta tempestade no copo d'água, eu estava querendo culpar algumas coisas por coisas que eu mesma teimava em seguir fazendo e tal. E o olhar foi completamente diferente depois. E eu vejo que assim, a constelação ela se assemelha muito ao tratamento psicanalítico, porque a psicanálise também nós vamos tratar inconsciente, vamos tratar passado, vamos tratar a ancestralidade também, desde a barriga da mãe, se houve alguma rejeição. Então, é difícil para um paciente, né? Já chegou caso de paciente de assim, a mãe tentar, né, abortar e trazer para a terapia porque ela consultou alguém, sua mãe realmente não te queria, e aquela rejeição de vida, né, que ficou enraizada, putz, se deparar com aquilo é muito difícil. Então, na constelação, eu acho que se assemelha muito, né, o processo, né, de tratamento e tal. Eu vejo que a constelação, assim, você vai muito mais direto ao ponto, assim, questão de rapidez, porque é diferente. Eu quero até que você explique, né, como é que funciona, que tem muita gente curiosa, nos meus directs, nas minhas mensagens lá, tipo, tá, primeiro eu quero entender o que é isso, né, o porquê do nome da constelação, como é que é o cenário da constelação. Né? Ainda é um tabu, não são todas as pessoas que conhecem, e quando conhece fica ainda meio assim, com o pé atrás, acha que a constelação tem a ver com espiritualidade, né? Com religião, porque quem está representando, como que ele sabe, como que ele sente, né? Aquele representante tal da família. Então, assim, a constelação familiar não tem nada a ver com religião. Então, se você é espírita, católica, budista, evangélico, enfim, você pode fazer constelação familiar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá. Não tem contraindicações. Tô te ouvindo bem. Não tem contraindicações, né? Não, então, não tem. A pessoa precisa realmente querer, tá? Algumas pessoas fazem, não tem um feedback de imediato, né? Algumas outras fazem, o feedback vem assim, 1 semana, 2 semanas, o seu veio, né? Começou em 2 meses, né? 2 meses que eu senti uma diferença muito grande. Então depende de cada um, depende do teu olhar, depende de como você está prestando atenção na sua vida. Porque, né, a gente faz tantas coisas diariamente que você não percebe, de repente uma coisinha sutil que aconteceu. Tá? Então, a constelação, a gente fala que é uma terapia breve, porque em uma sessão você consegue perceber alguns problemas, alguns conflitos, né, que geralmente vêm de pai, de mãe, de avós, né, que vêm dos nossos antepassados. E a gente precisa olhar para isso sem julgamento, sem criticar, porque eles fizeram da maneira que fizeram, do jeito que conseguiram fazer, ou que fazem até hoje, porque não tiveram outra informação sobre isso. Então, numa sessão de constelação, você consegue perceber muitas coisas que estão ali te pegando. Né? E por isso que a gente fala que você faz a constelação, aí você vai para uma psicanálise, para uma terapia, né? Existe barras de axis que você faz e que vai te ajudando a trazer esses insights. Né? E você olha aquilo lá que era um problemão para você, de repente você fala, caramba, por que eu estava trazendo esse problemão aqui para mim? Né? Por que eu impactei tanto a minha vida, né? Por que eu atrasei tanto o processo mesmo de desenvolvimento por conta de problemas pequenos? Eu falo muito em consultório a palavra, mas você tem que sair da palavra e se, né? E se?
E se não? E se é no passado? Você tem que destravar tudo isso para você poder ter um futuro muito melhor, porque você tem que desapegar e tem que compreender. Mas primeiro, para você desapegar, você tem que compreender o porquê das ações daquelas pessoas na sua vida. Eu vejo que essa geração de agora, de 20 e poucos anos, mudou muito. Eles estão muito mais cabeça aberta, eles estão muito mais pode tudo. Na minha geração já não era assim. Na geração da minha mãe, na geração da minha avó era muito mais diferente. Então, por que eu vou querer que a geração de lá tenha a mente, a cabeça e a vida que nós temos hoje, né? Vivendo aqui. Então, é esse olhar de compreensão, esse olhar de tipo assim, poxa, talvez era tudo que ela tinha para te dar naquele momento. Sim. E não crucificar aquela pessoa que não podia te dar aquilo que você queria. A Helena, aqui, a Helena. O que você buscava na constelação que a psicanálise não te respondeu? Olha, vamos lá. Eu senti que faltava algo. Tipo, tinha algumas coisas que não era compreendida no meu ambiente mesmo terapêutico. Na verdade, eu já estava tratando na psicanálise já fazia um bom tempo. Eu já tinha uns 3 anos, pelo menos, de terapia. E eu estava remoendo sempre o mesmo assunto no foco de uma pessoa, digamos, na minha vida, que eu acho que era algo que eu não tinha digerido na minha vida. O porquê das minhas ações do momento. E quando eu busquei a constelação, eu vi que o processo acelerou assim absurdamente e meu processo terapêutico mudou demais, porque eu já sabia o que era o problema de fato. É óbvio, a psicanálise ela é um tratamento muito longo, é um tratamento que tem pacientes comigo que já está comigo há 4 anos. Então não tem nem como comparar o processo da constelação. Eu vejo que são terapias complementares. A psicanálise me ajuda todos os dias. Eu vejo que minha vida é o antes e depois da psicanálise, mas quando veio o processo assim, para trabalhar com a constelação, com o reiki, eu já fiz barra de axis também, que eu gostei, achei maravilhoso também. Então, tudo soma, tudo soma. E me esclareceu algumas coisas que a psicanálise de fato não me esclareceu, ou talvez demorasse alguns anos para eu poder ter esse resultado. É isso mesmo, é o que eu acabei de falar, o quanto que te traz com mais rapidez algumas coisas para você olhar e cuidar, né? Porque às vezes fica lá escondidinho e muitas vezes a gente também não quer olhar, né, Helena? A gente tem tantos medos, tantas culpas, tanta coisa. Como que eu vou mudar isso se eu sempre agir dessa maneira? O que vão falar? O que vão achar? Enfim, né? N possibilidades. Mas é o quanto que você foca em você, né? Eu tenho uma filha com 23 anos, ela já fez constelação, né? Acho que 2 vezes, se não me engano. O quanto que ela fala, assim, o quanto que ela consegue olhar para isso, para os problemas que tem. Você vem com problemas desde criança, com dificuldades, sejam elas quais forem, né? Sim, então você consegue olhar. E antigamente, na minha época, imagina, não tinha nada disso. E se você fosse em algum terapeuta é porque você era louco, doido. Né? Doido, imagina. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia na vida. Né? Deveria ter uma lei assim, você tem que fazer terapia na sua vida. Já na escola, né? Já ter esse conhecimento, já ter esse autoconhecimento lá. Eu lembro o primeiro dia que eu fui no ambiente de terapia e a minha sensação era essa, eu ficava olhando para os lados, nossa, todo mundo vai me achar doida por estar aqui. E não era nem psiquiatra. Psiquiatra eu já fui também, né? E aí eu falava, meu Deus, olha isso, né? E hoje não é nada disso. Hoje, quando você fala alguém faz terapia, você sente até um conforto perante a pessoa. Fala, olha, ela faz terapia. Né? E que bom que esse olhar tem mudado, porque eu vejo que é um ponto de apoio que todo mundo precisa para poder mudar, para poder melhorar no dia a dia. Mas para isso tem que estar aberto, para isso você tem que estar disposto. Tem que estar ali fielmente mesmo. A terapia, a psicanálise mesmo, que é a longo prazo, você tem que estar ali. Não é quando você tem um SOS que você tem que buscar. É algo contínuo, né? Não é, fiz 10 sessões, já estou de alta. A psicanálise não dá alta, né? Somente ela não dá alta, porque tem os altos e baixos da vida que a gente vai estar ali para ajudar, para apoiar, para compreender. Às vezes tem gente que chega assim, realmente no SOS, que eu já tive até um caso hoje, né, de SOS, e eu vou trazer o passado dessa pessoa que eu já conheço, né? Porque o terapeuta tem essa função. Falar, peraí, mas você não é isso. Volta lá no passado, resgata um pouco daquela força dali, entenda que você é muito mais forte do que isso que você está passando e você vai melhorar muito com isso. Então,
É muito, muito bom. E eu estou muito feliz, né, com a live. Falar um pouquinho agora sobre a constelação, esclarecer um pouquinho para os meus pacientes. Já vi que entraram vários pacientes aqui que Ótimo. estão curiosos, que Uhum. inclusive, né, eu já recomendei para ti alguns pacientes que já Sim. fez constelação e que o pós disso tem sido muito bom, porque o olhar muda completamente. Ele já vem para a sessão, olha, eu preciso tratar tal coisa, eu vejo que isso que realmente impacta a minha vida, então tô bem feliz com os resultados. Você indica constelação somente em casos mais difíceis? Não, você pode fazer constelação para qualquer caso. Você pode fazer constelação para uma crença limitante. Né? Uma pessoa que traz uma crença, por exemplo, de nunca conseguir ficar no trabalho, né? Arruma trabalho, sai, consegue, fica um tempo, sai. Então, por que que está vindo aquilo? Por que que você tem essa crença? Né? Essa crença, alguma coisa, algum conflito inconsciente você tem lá com a tua mãe. Né? A mãe é o que nos nutre, é o que nos manda para a vida, é o que nos traz a energia para a gente buscar as relações afetivas, o nosso profissional. Então, assim, qualquer tema de relacionamento, né? Eu tenho muitas pessoas que falam, eu tenho o dedo podre, né? Cada um que eu escolho não dá certo. Sim. Mas não é que você tem o dedo podre, você tem ali alguma causa que você está olhando lá para trás, que você quer repetir algum padrão, ou por amor, ou por pertencimento, ou por culpa, enfim, né? Que aí na constelação a gente consegue identificar. Mas você pode fazer constelação para qualquer tema. Tá. Não precisa Que ter um no, que no res... problema enorme, né? Mas Você não no precisa resumo de. chegar nisso, né? Uhum. No resumo de tudo, são crenças que quase todo mundo trabalha. No meu caso, foi crença também, né? A crença limitante que eu tinha de uma dependência e eu não sabia de onde vinha aquilo, porque eu fui criada com mulheres, com pessoas muito fortes, mas tinha uma Uhum. dependência ali no meio da minha situação e que eu consegui sanar, que eu consegui resolver, que eu consegui olhar, tipo assim, meu Deus, por que eu carreguei isso por tanto tempo? E Uhum. as crenças, eu acho que é o que mais eu tenho, né, de demanda também em consultório, de pessoas assim que tem aquilo enraizado, que mesmo ouvindo, aí tem que ouvir 2 vezes, tem que ouvir 3 vezes, e quando eles vão assim, bom para a constelação, porque a constelação é como se você estivesse vendo a tua vida passando ali na frente, né? Sim. É, Você está é um, assistindo a sua vida ali, né? Você está no e é um pouco. teatro assistindo a sua vida. Não é uma pessoa te falando, né? Você está vendo Não. demonstração E da tua vida a de fato constelação ali, que eu né? faço, né, que você participou, as pessoas que estão ali para representarem, elas não sabem qual que é o tema. Elas não Não sabem, conhece por nem exemplo, você. não sabem nem o que você está fazendo ali, se o seu problema é financeiro, é familiar, enfim. Né? Então, é o que eu chamo de constelação oculta. Então, a pessoa só vai ali representar o que nós, né, vamos pedir, e aí as coisas vão vindo à tona, né? E aí quem está constelando olha para mim e fala, como que ela sabe? Como Sim. assim? Né? É isso mesmo? Então, é muito... Eu falo que para você realmente entender uma constelação, você tem que assistir, você tem que participar, você tem que representar, porque senão vai ficar sempre em um pontinho de interrogação. Né? O Eu que é participei de isso? algumas antes, né? Acho que eu participei de umas 4 antes, compreendi como é Isso. que era, mas o você sentir na pele é completamente diferente, porque é como a minha sensação, o meu olhar para a constelação que me surpreendeu assim, é como se você estivesse num teatro com pessoas encenando a tua vida, sem você ter contado o Uhum. enredo da tua Isso vida. Mais ou menos mesmo. assim. É algo, até eu falo que é um pouco mágico, porque você começa a ver as pessoas falando, as pessoas ali, falei, caramba, como pode? Até o gesto das pessoas constelaram, né? No caso, na minha constelação, parecia com as pessoas da minha vida. E foi Sim. incrível, 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 Uhum. incrível. É, E assim, é é bem isso. intuitivo, né, para as pessoas, né, Elaine? Quem está representando? Sim, que está representando. Porque, na verdade, é o campo morfogenético que a gente chama. Né? O que, que é esse campo? São todas as memórias familiares que nós trazemos, que ficam nas nossas memórias é, celulares. Então, Tá, aquela pessoa que tá. está representando, por exemplo, um problema seu, sei lá, financeiro, tá? Que a gente procura entender, ela vai trazer tudo à tona, da onde que está vindo, o porquê que você
tem esse problema financeiro, né? E você vai olhando, a pessoa vai tendo os gestos dela, né, bem assim característicos, com algumas coisas que você percebe que é realmente o que está acontecendo, você consegue enxergar de uma maneira diferente. Então, o quanto que na hora que você faz a constelação, você volta para a terapia, né, que foi o que a Mari acabou de falar aqui, que está sendo, né, fundamental ter feito constelação e fazer a psicanálise com você. Né? Você consegue olhar muito, né? Um olhar muito mais amplo, muito mais feliz para a tua vida. Porque assim, putz, agora, da onde eu vou? Tá bom, eu vou lá fazer a terapia, mas da onde está vindo isso? O que eu faço com isso? E na hora que ela leva para você, olha, isso daqui é da minha mãe, isso aqui é do meu pai, isso daqui é de uma tia, isso daqui é, sei lá, de um aborto que eu tive, porque aborto, né, a gente sabe que precisa incluir. Não pode ter exclusão nenhuma no sistema familiar, todos precisam estar incluídos. Então, na hora que você tem essa visão, você consegue trabalhar melhor. Sim, sim. Né? E você percebe isso. E você ainda fez a constelação na pandemia, né? Foi online? Foi online. Presencial, acho que eu nunca participei. Eu conheço pessoas que participou de presencial e falou que é muito forte. Pessoas que são totalmente céticas. O meu marido, inclusive, ele participou, né, de uma constelação por um acaso num evento e ele ficou tipo assim, ele é totalmente cético para algumas coisas. Falou, caramba, que incrível! Tipo, não sabe nem explicar, né? As pessoas que não tem explicação. E aí hoje eu ouvi de uma paciente que falou assim, mas eu tenho um pouco de medo de me deparar com algumas coisas na situação e não conseguir sair. Eu falei, não. Quem faz a constelação, até isso, que é melhor você explicar, tem o tato, né, para saber a fragilidade da pessoa, até onde consegue também chegar, ou não tem como controlar? Como é que é, Elaine? Na verdade, quando as pessoas estão ali representando, não tem como eu falar para ela, vai só até aqui. O que eu posso, o que eu percebo é que se ela está indo muito além, né, e a pessoa que está constelando está meio perturbada, meio confusa, aí eu peço para dar um tempo, para ela sentir toda aquela energia. Eu pergunto para as outras pessoas, para os outros representantes, o que eles estão achando disso tudo. Então aí vem todo essa energia para o sistema. Né? Não adianta também ficar falando um monte de coisa e a pessoa surtar ali, que não é o intuito. Né? Eu não posso deixar a paciente ali surtando numa constelação familiar. Então, por isso que depois da constelação eu marco horário, que foi o que nós fizemos, a gente conversa, né? Quais as suas dúvidas, o que você entendeu, o que você não entendeu, o que você acha, porque tem muitas pessoas, Helena, que na hora que vem ali a conversa, né, do sistema familiar, ela fala assim, mas não é assim. Né? Isso daí não é desse jeito. Não tem certeza? Certeza? Olha mais para dentro de você, né? Porque o medo de olhar para aquilo que a gente precisa olhar, às vezes é muito maior. Sim. Então você fica, né? Essa semana, na semana passada, e uma moça também falou, eu preciso constelar, mas eu estou com muito medo, porque eu não sei o que eu vou encontrar. Eu falei, então, mas se você não enfrentar, se você não der a cara para bater, você vai ficar aí parada, você vai ficar procrastinando na sua vida e vai continuar reclamando. Então vamos, né? A gente pode ir por etapas. A gente faz a constelação e a gente vê o que vai aparecer. E a gente vai cuidando de uma coisa por vez, não precisa cuidar de tudo. Quando você faz uma constelação, às vezes pode demorar 1 ano para você ter resposta. Tá. E normalmente elas são separadas ou você constela geral? Eu vou constelar a falta de dinheiro, vou constelar o problema de relacionamento, que eu não estou conseguindo. Não, tem que ser um tema. Né? Aí, desse tema, de repente, podem aparecer algumas outras situações. Então, por exemplo, eu vou constelar um problema financeiro, né, que a pessoa, de repente, sempre teve na vida. De onde está vindo? Né? Para onde ela está olhando? Né? Problema financeiro, geralmente, vem da parte da mãe. Né? Eu até brinco com a minha mãe, eu falo que eu aprendi, né, no
no curso de constelação, que a mãe é como se fosse uma cebola, né? Que a gente vai descascando, a gente vai chorando. Eu falo isso para minha mãe e eu falo isso para minha filha. Eu falo, olha, eu não quero fazer você ficar chorando, então vamos resolver os perrengues aqui, né? Então, porque assim, o nosso contato com a mãe é muito maior, né? Nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Então, tudo que ela sentiu durante a gestação, né? As aflições, as alegrias, os problemas, as dificuldades, enfim, nós vemos isso da gente. Não tem como falar, isso daqui eu não quero, né? Mas você estava falando das crenças, Helena, como que a gente cria, né? Essas crenças. Quando a gente é criança, a gente é muito natural, né? Tanto que a gente fala que as crianças são muito assim, honestas. Se gostam, falam, se não gostam, não falam, né? Elas têm a personalidade. A espontaneidade, a espontaneidade. E aí, o que acontece? A família vai educando da maneira que sabe educar, né? Então, de repente, para o pai, para uma mãe, uma coisa é certa, outra é errada, tem que ensinar, né, essas coisas. Aí vai para a escola, ouve da escola outras coisas, aí dos amigos, enfim, a sociedade toda. E o que acontece? Ela vai crescendo e vai ouvindo tudo isso. Ela fala, poxa, se minha mãe falou isso, é porque deve ser verdade, né? Então, aí ela vai guardando. E meu pai falou isso, se a minha avó falou isso, se a professora falou isso, então ela vai guardando, vai guardando. E chega uma hora que ela inconsciente, ela fala, mas eu não concordo com isso. Porque o ponto de vista do pai, da mãe, seja lá de quem for, o ponto de vista dela é diferente. Só que essa crença está lá enraizada. Então tá bom. Inconscientemente, assim, para eu fazer parte dessa família, eu preciso concordar com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com a professora, seja com quem for. Porque senão ninguém vai me aceitar. E a gente vai acumulando crenças. Né? Então, por isso que no começo eu falei que na constelação você consegue constelar uma crença limitante. E hoje temos um agravante com relação a crenças que eu enxergo muito, que é esse ambiente de internet, de relacionamentos perfeitos, de corpos perfeitos, de vida perfeita. E ontem até eu postei falando sobre isso, porque é algo que tem trazido muito. Tenho pacientes que ficaram doentes porque não conseguem atingir um corpo X, aí adquire uma crença que só se é feliz se tiver aquilo, porque está tendo aquilo martelando todos os dias. Abre o Instagram, dependendo quem você segue, o Instagram vai trazer conteúdos específicos, então você vai ficando frustrado. Tem gente que está viajando todo o tempo e eu não consigo viajar para a cidade vizinha porque eu não tenho condições. Aí já gera uma frustração de incapacidade, já gera uma crença de fracasso, porque não consegue nada e vive. Sendo que a vida em volta ali daquela pessoa é uma vida boa, é uma vida tranquila, é uma vida feliz. Até mais do que aquela pessoa que está demonstrando que está muito mais feliz do que ela. Né? Então, eu vejo que a questão das crenças assim, tem aumentado muito. Tem um consultório mesmo, eu tenho me deparado com situações que eu olho e falei, calma, mas ali não é vida real. Você está olhando para um rosto sem espinha, mas tem um filtro, tem uma maquiagem. Não é aquilo acordando e se fosse também, entendeu? Mas a pessoa começa a atormentar e começa a martelar na cabeça aquilo que é o que a gente chama de crenças sociais, né? Ela sai do ambiente da casa dela, vai se deparar com o ambiente externo, assim, daquela família que aparentemente é harmoniosa e em casa eles têm brigas, então aí fica com aquele conflito interno e onde gera um problema muito, muito grande. Eu vejo que esse ambiente de terapia está crescendo muito, a constelação familiar também eu sei que vai crescer bastante, devido mesmo a esse excesso de informação que todo mundo tem o tempo todo e esses espelhos que as pessoas estão adquirindo que não são espelhos reais. Espelho real é a tua amiga que está na tua frente ali, que você está socializando, e não aquilo que você vê só virtualmente, que é só o lado bom que cada um quer passar, mas não tem como servir de espelho para a vida de ninguém, como régua, né? Tem muitas mentiras nas redes sociais, né? Não dá aquela vida perfeita. Eu já presenciei muito, né, de pessoas que eu conheço e que na vida real é de um jeito e está lá postando coisas assim, completamente diferentes. Então, para quem não está ali equilibrado e tentando assim, aceitar a vida dele como que é, né? Olhando para isso, poxa, aquele lá sempre viaja, esse daqui sempre está em restaurante, esse daqui está sempre... E eu não faço nada.
Você vai saber o quanto que aquela pessoa também que faz tudo isso está feliz. O quanto que ela precisa procurar coisas externas para ela poder se preencher. Sim. Né? Eu já vi gente rejeitar até a própria família, a família que tem, por não ter uma condição que essa pessoa acha que deveria ter, porque está espelhando em outras pessoas que acha que tem. Então, muito por conta desses espelhos totalmente distorcidos. E eu sempre oriento, evite consumir coisas que vai te fazer mal. Eu já atendi pacientes que falavam assim, quando eu fizer uma plástica, quando eu melhorar isso, minha vida sim vai ser feliz. Fez a plástica e não resolveu o problema, porque o problema não era esse. O problema está aqui dentro, né? O problema está na sua vida, no seu cotidiano, no que você está trazendo lá de trás e que não consegue resolver. Todos nós trazemos problemas, né? Eu não conheci uma viva alma que falasse para mim, não tenho problema nenhum, nunca tive dificuldade. Não existe. Né? A gente está aqui, eu sempre falo, a gente está aqui nesse planeta para poder cumprir a nossa missão. Né? Só que a gente não precisa cumprir a nossa missão com sofrimento o tempo inteiro. Né? O nosso karma não precisa ser aquele... Porque a gente acha assim, meu karma é pesado. Né? Então, eu vim para cá, então Deus quer desse jeito, vai ser assim. Não, Deus quer que você seja feliz. Assumiu a culpa e se condenou por aquela culpa, né? Sim, porque é tão mais fácil você colocar a culpa no outro, né? Do que você olhar as suas dores, porque não é fácil olhar as suas dores. Não é fácil você mexer aqui dentro e falar, eu preciso mudar muita coisa aqui dentro. Só que vai um por vez, não queira resolver tudo. Sim, concordo. Né? Então, assim, enquanto que a gente está realmente encontrando pessoas com dificuldades, mas uma coisa que eu acho muito legal, é que eu tenho atendido bastante, são meninas com 20, 23, 25 anos de idade, e que já estão olhando para isso, já olham para a constelação para tentar entender. Né? Porque na minha época eu comecei há poucos anos. Também. Entender tudo isso. Então, assim, o quanto que a gente consegue fazer com que os filhos da gente olhem de uma maneira diferente, né? E falem, poxa, olha, tem isso daqui. Vai ver se você gosta, né? Eu, por exemplo, apresentei várias terapias para minha filha. Existe isso. Ela sempre foi, né, na época que eu fazia antes de trabalhar com a constelação, eu fiz o curso e depois eu fiquei participando de um monte para entender, para fazer. Ela ia comigo, ela achava o máximo aquilo. Então, mas precisa se identificar, precisa gostar, precisa confiar. Mas para que isso aconteça, você precisa conhecer. E o processo de melhora, quanto mais cedo, melhor para tudo. Eu falo que se eu tivesse descoberto a terapia muito mais cedo na minha vida teria sido completamente diferente. Né? As pessoas me veem, quem me conhece há muitos, muitos anos, fala, caramba, como você está mais madura, como você mudou em muitas coisas. Eu falei, claro, né? Um aprendizado, a vivência, mas também porque eu decidi melhorar, eu decidi correr atrás, eu decidi pedir ajuda e me abrir mesmo a entender, tipo assim, olha, eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo, eu preciso melhorar aquilo, porque a partir do momento que você reconhece que você está errando e que você está também, às vezes até fazendo um drama também muito grande, como tem gente que faz um vitimismo gigante de problemas, mas minha vida é desse jeito porque minha mãe não fez nada, mas você também não está fazendo nada. Aí você vive no drama, no vitimismo, né? Então, mas quanto mais você julga a tua mãe ou teu pai, mais você faz igual. Quanto mais você fala, eu não quero fazer como a minha mãe fazia, você vai se pegar fazendo a mesma coisa. Então, é olhar para aquilo e falar, poxa, minha mãe fez dessa maneira, porque ela conseguiu fazer desse jeito. Né? Ela não teve, sei lá, estudo, não teve a minha avó, que também não sabia, porque naquela época, imagina. Né? Então, mas assim, é olhar e falar, minha mãe conseguiu fazer dessa maneira. Com amor, eu vou fazer diferente. Não é falar, não quero fazer igual a minha mãe. Né? A minha mãe errou comigo, mas então com o meu filho eu vou ser diferente. Mas você falar com arrogância, você falar com ego lá em cima de que você é melhor do que a tua mãe ou o teu pai, você não vai para frente. Né? Então, assim, é olhar para tua mãe, ok, essas coisas que a minha mãe ou que o meu pai fizeram, de repente não foram legais, mas foram o que eles conseguiram. Eu vou me propor
a fazer diferente. Uhum. Por mim, pelos meus filhos, né? Mas com muita gratidão por tudo que eu recebi. E que bom que hoje eu consigo ter mais aprendizados para poder fazer diferente. Né? Esse é o caminho. Né? Porque se você vai com arrogância, esquece que... E no polente de aumento também, no lado ruim, porque a tendência das pessoas é não recordar os momentos ruins, ou não recordar os momentos bons, só os ruins, né? Você colocar uma lente de aumento, né, naqueles momentos de traumas e tudo mais, assim. E na terapia, eu não trago só para tratar o trauma. Eu gosto de reviver também os momentos bons, os momentos alegres, os momentos felizes, porque parece que falta isso, sabe? Esse retrovisor parece que só funciona para o lado negativo, o lado dos problemas. Porque é o que fixa, infelizmente, o trauma realmente fixa, né? É tanto que as grandes tragédias, se você perguntar onde você estava, quase todo mundo lembra, né? Porque fica fixado ali no teu inconsciente. Mas quando traz as memórias positivas, as memórias boas, o que a pessoa pôde fazer por ela, aí é onde começa a ter um resultado melhor. Então, minha abordagem, né, em consultório é muito assim: bom, vamos tratar os problemas, vamos tratar tudo que você passou, né, de traumas, de problemas com seus familiares, mas também vamos ver por um olhar do lado bom, né, o que a pessoa fez de bom também ali ao longo da vida, o que batalhou, né, na vida dela. Ter orgulho também das coisas boas que as pessoas fizeram para ter um resultado muito melhor. E vamos para as perguntas, que tem bastante perguntas aqui. Você quer falar um pouco mais assim da constelação, que é uma curiosidade até que tem uma pergunta? Eu acho que é assim, o que é legal deixar claro, por exemplo, uma pessoa faz a constelação com uma dificuldade, sei lá, com o pai, né? Que lá não tenho contato com o pai, ou o contato é muito de vez em quando, umas 2 vezes por ano, né? Faz a constelação, consegue perceber tudo isso, sabe que porque quem precisa ir para os pais são os filhos, porque senão você inverte a ordem. Então, aquele filho que trata pai e mãe como pai ou mãe deles, você está invertendo a ordem, né? É claro que se o pai ou a mãe está com problemas que não conseguem se virar sozinho, né? Ou sei lá, está com Alzheimer, enfim, aí é outra situação. Mas enquanto teu pai e tua mãe, eles têm a capacidade de pensar, a capacidade de fazer por eles, a gente não pode interromper esse ciclo, senão você inverte todos os papéis, e aí você não flui para a vida, tá? Então, quando você percebe que tem esse problema com o pai, puta, meu pai me abandonou, meu pai fez isso, né? Crucifica o pai ou a mãe. Na hora que você traz esse sentimento para dentro de você, que esse pai que você tanto crucifica te deu a vida, junto com a sua mãe, você conforta um pouco o teu coração. Você começa a olhar para esse pai de uma outra maneira. Então, eu sempre falo, quem precisa procurar o pai ou a mãe é você. Ah, mas ele não me liga, então, mas é você que precisa ligar. Ah, mas a última vez que eu liguei, não foi legal, você que precisa ligar. Não adianta, né? Porque o pai pode até ligar, ou a mãe pode até ligar, mas está invertendo a ordem. Você precisa ir para o pai e para a mãe. Mas não é ir para o pai e para a mãe para resolver os problemas do pai e da mãe. É você ir para você resolver os seus conflitos com seu pai e com a sua mãe. Mas aí para conversar sobre o que aconteceu, debater ou se aproximar então, você de novo? pode ter que ser devagar. Não adianta você ligar, você fica lá, sei lá, 6 meses sem falar com teu pai e tua mãe, né? Que infelizmente tem muito disso. Você não vai ligar e falar, olha, eu fiz uma constelação e aconteceu isso. Não adianta, porque não estava lá. É ir aos pouquinhos. Tô ligando, faz tempo que a gente não se fala, tô com saudade, queria saber como tá. Ir aos pouquinhos. Até chegar um momento que você vai perceber que, opa, está na hora de eu falar para minha mãe e para o meu pai que eu sou muito grata por tudo que eles me deram, mesmo do jeito ruim que foi. Certo? Porque assim, qual que é o papel do pai e da mãe? É dar a vida para a gente. O que a gente vai fazer com essa vida é problema nosso. Mas aí vem todas as crenças, vem todos os perrengues que atrapalham. Então, é olhar e falar, ó, obrigada. Você já pegou o caso de mãe narcisista, Elaine, ao longo das constelações, de tratar esse peguei caso? mãe de tudo quanto é jeito, mãe e pai de tudo quanto é jeito.
mãe que abandonou, mãe que não reconhece o filho. Existe de tudo, Helena. É que uma das maiores dificuldades que eu tenho em consultório é quando tem casos de mãe narcisista, e tem alguns casos, e é uma dor muito grande, porque a sensação é como se o filho estivesse buscando sempre e a mãe judiando ali, de uma certa forma, Sim. por problemas dela mesma, tipo, de problemas de transtornos e tudo mais. Mas aí, quando é mãe narcisista também, a condução é a mesma, de você ter que buscar mesmo assim? Como é que é a sua orientação? Tem que, na verdade, você tem que entender o porquê disso. Quem teria que fazer a constelação também é a mãe, né? Seu filho vai lá, Tá. né? Porque assim, se você faz a constelação, você está mexendo no seu sistema familiar, todas essas memórias celulares. E isso acaba atingindo o sistema familiar todo. Então, pai, mãe, irmãos, enfim. Só que se é um problema muito sério, muito grave com esse pai e com essa mãe, o ideal seria ele ou ela também fazer a constelação, né? Para ir se liberando. Tá? Tá, tá. Então, depende de muitos casos. Uhum. Tá Tá, bom? tá. É que É uma a mãe pergunta. narcisista é um pouco mais difícil, né, para levar para consultório até, Eu né? acho que ela não precisa de nada. Ela é autossuficiente em tudo. Exato, exato, exato. São casos assim muito, muito longos, porque os danos são bem, bem graves, assim, Bem sabe? grave. Bem grave. É, ó, a primeira pergunta aqui é quais os efeitos que podemos ter com a constelação familiar? Então, tem a pergunta aqui, ó, a constelação promove a cura ou ajuste com a mãe? Na verdade, quem poderia responder isso é você. A psicanálise a longo prazo, né? Que é muito parecido o sistema, né, de tratamento. Mas falando da sua constelação que você fez, Ah, o que você sim, responde para ela? 100%, 100%. O meu caso foi fantástico, fantástico. E Uhum. olha, olhando para trás, o que eu achava que era um problema, eu vi que hoje eu enxergo como algo tão pequeno, fez isso, né? E quando vai passando o tempo, você vai enxergando, caramba, como é que pode tanto tempo da minha vida me aprisionar por uma coisa tão pequena que eu enxergava que quando você perdoa, quando você compreende os porquês das coisas, que foi o que você já falou aqui, que era só aquilo que podia ser, que era só aquilo que podia te dar, era só aquilo que tinha que acontecer naquele momento, tudo ficou muito mais claro, tudo ficou muito mais tranquilo. E realmente, no meu caso, curou de uma forma e foi assim, virou a página, seguiu em frente, sem olhar para trás, para problemas que não eram para ser olhados nem daquele tamanho que eu via, né? Mas qualquer problema para a gente, dependendo da nossa energia, do nosso equilíbrio, ele fica um problema enorme. Né? E quando você tem alguma ajuda externa, você vê que aquilo lá poderia ter resolvido de uma outra maneira mais simples. Mas cada um é cada um, né? E a gente tem que respeitar isso, respeitar o momento de cada um. E é engraçado, falando uma coisa que aconteceu comigo, eu tenho uns nódulos, né, na tireoide, e eu estava muito preocupada, porque minha irmã também operou e tal, e eu já estava na minha cabeça que já ia dar o pior, né? E aí eu fiz um exame, fiz outro, estava enlouquecendo o médico, aí eu voltei no médico a última vez, e ele falou assim para mim, menina, relaxa, o problema do outro é o problema do outro, e o problema é seu. Ele falou, se você ficar todo o tempo preocupado com isso, realmente pode piorar. E aí você vai vendo que são as crenças que vão vindo, os medos, né, que você viu ali, que você fica pesquisando, que você fica martelando. Então, um problema que não existia, na minha cabeça já estava se tornando grande. E aí eu dei esse freio, eu falei, só quero te ver ano que vem, então relaxa, fica tranquilo. Então, a mente nossa é muito disso, né? Você fica martelando, martelando e algo vira grande lá e você não consegue controlar muito. Infelizmente. O lado ruim, ele fica uma força absurda. É verdade. E aí, Temos que controlar nossos ele, pensamentos. Temos por que isso que vigiar existem vários sempre. exercícios, né, para a gente fazer diariamente, para mandar aí para o inconsciente as coisas boas. Sim. Né? Porque senão você vai acordar e já vai, nossa, estou com problema nisso, problema naquilo, para. Exato. Né? Respira, traga coisas boas, né? Traga boas lembranças, pessoas boas que te elevam a energia, sei lá. O que você gosta de fazer, pensa nessas coisas. Né? E para um pouco de pensar nos problemas, enfim.
Vamos Exato, lá, as exato. perguntas. Tem mais Vamos lá, outra pergunta Salvador. aqui que eu acho que fizeram aqui a cura vem também da constelação, que é forar no processo de constelação. Legal. Ó, vou para as perguntas aqui que me fizeram na caixinha. Aqui é entender o que é, já estamos explicando. Uhum. Como se libertar das crenças limitantes na constelação? Como é que é o processo de crenças limitantes? A gente coloca uma pessoa para representar essa crença limitante, para a gente identificar de onde que ela está vindo. Tá? Legal, Ela vem da legal. mãe, do pai, dos antepassados. Nós podemos trazer crenças de antepassados que nós nem conhecemos. Sabe? Você identifica a Lá no- crença ou a crença no dia da constelação vai esclarecendo o que, que ela é? Ou no primeiro filtro que você faz com a pessoa? Não, por exemplo, você vem e fala para mim que você tem uma crença limitante, sei lá, em relacionamento. A gente vai identificar o porquê disso. Se você, de repente, Ah, está querendo pertencer a essa família, então você está olhando lá para trás porque alguém foi excluído, tá. tá? A gente olha para ver como que é a sua relação com a tua mãe, por que você tem esse problema financeiro, como que é a tua relação? Às vezes eu atendo pessoas que eu falo, tá bom, então conta um pouquinho da tua vida, como é com a tua mãe, com o teu pai. Ah, é perfeito, é ótimo, uma vida super bem com eles, é super legal, né? Então tá bom. Então aí começam a fazer as perguntas. É isso, isso. Ah, então, mas faz um mês que eu não falo com a minha mãe. Nós Tá, brigamos, tem um mais, sempre tem aquela vírgula depois. sempre tem. Então, assim, você pode se dar super bem, mas você tem lá problemas que pode ter acontecido lá na tua infância, que você Uhum. traz para cá. Tá? Então, a gente tenta identificar essa crença de onde está vindo para você curá-la. Grande problema de pacientes meus, assim, eu acho que 90% dos casos é de relacionamento. Pessoas em busca de relacionamento, por que que não dá certo em relacionamento? Se daria para constelar, tipo, assim, tem gente que tem alguns pacientes mesmo, tô há muito tempo em busca, não encontro, não consigo, ninguém me enxerga, ninguém me vê. Já estamos em terapia há um certo tempo, mas eu vejo que, de repente, não sei se a constelação conseguiria ajudar de alguma forma, não de acelerar o processo de encontrar uma pessoa, mas talvez de preparar essa pessoa para um relacionamento. Sim, porque, na verdade, o relacionamento vem da tua relação com a tua mãe. Tá. Seja Não é homem ou relação de hoje. mulher. Independente. Então, por Tá. exemplo, às vezes uma mulher, vamos falar aqui de mulher, ela não tem, né, ela não encontra relacionamento saudável. Então, todo namorado, todo homem que ela encontra tem problemas, tem dificuldades, e a maioria das vezes é o mesmo problema. É a mesma coisa, né? Se você para ver, é a mesma coisa. Aí eu começo a perguntar, como que é a relação da tua mãe com teu pai? Ah, porque o meu pai era assim, não sei o que, não sei o que. Aí você vê que ela está procurando um homem igual ao pai dela. Hum, E por quê? Porque ela tinha problemas com o pai, não era vista da maneira que ela gostaria pelo pai, então ela procura um marido igual ao pai, para suprir as necessidades dela como pai. tá. E aí esse marido, ele fica sem lugar de marido, ele fica no Uhum, lugar de pai. Como que ela vai conseguir se relacionar com esse homem? tá. Né? E o E se o pai tem contrário também e se o pai acontece. tiver uma experiência negativa com o pai também? Tipo, Como se o pai era um assim? alcoólatra, ou se o pai traía, ou se o pai tinha algum tipo de problema com a mãe, agressivo. Então, tudo isso vem de maneiras diferentes, porque ela vai olhar, tem muitos casos que eu atendi, que assim, o pai era alcoólatra, ela Tá. atraiu para a vida dela homens que bebiam. Por quê? Porque ela olha para a mãe, ela fala assim, inconsciente, tá? Poxa, minha mãe sofreu tanto, né? Minha mãe com meu pai teve que aguentar tantas coisas. Meu pai Uhum. era bruto, meu pai era isso, meu pai era aquilo. Então, coitada da minha mãe, eu não posso ser feliz, porque a minha mãe não foi. Então, ela toma essas dores inconscientes da mãe, e aí ela Uhum. arruma um marido, ou a mulher arruma, né, ou o marido arruma uma esposa com o mesmo problema. Por quê? Porque ela não pode ser feliz. Ela decretou Tá. inconscientemente que ela não pode ser feliz. Porque senão ela Uhum. Uhum. não vai pertencer a essa família, porque senão
como que ela vai olhar para essa mãe e falar, poxa, eu estou sendo feliz? Só que o maior presente que a gente pode dar para o pai e para a mãe é a gente seguir a nossa vida com a nossa história, com a nossa essência. Com certeza. Né? Com os valores que foram adquiridos. Reverenciar a nossa vida com todo esse aprendizado que nós tivemos deles. Mas assim, olha, pai e mãe, obrigada por tudo, mas assim, daqui para frente eu vou escrever a minha história. É como se estivesse cortando o cordão umbilical a partir de um determinado momento. Então, quando a gente nasce, não corta o cordão umbilical com a mãe, esse cordão precisa ser cortado na nossa vida. Tá. Fantástico, fantástico. Muito bom, muito bom. É recomendado para todas as idades? A partir de que idade que você recomenda que vai ter uma maturidade? Então, o que nós trabalhamos é a partir dos 14 anos. Tá. Existem trabalhos que o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, né, que a constelação começou lá na década de 80 e que ele fazia com crianças. O resultado era bom, mas assim, os pais precisam participar, ou pelo menos um dos pais, mas o que depois ficou visível é que a partir dos 14 anos o resultado é melhor. Tá. Porque na psicanálise também, dependendo da linha, eu não atendo criança, né? Porque eu não me identifiquei muito ali no tratamento psicanalítico ali com a criança, no desenvolvimento, né? No caso da minha linha mesmo de trabalho. E eu vejo que a partir dos 14, 15 já tem uma maturidade, já consegue enxergar algumas coisas. E estão precisando, né? Hoje em dia a gente vê muitos adolescentes precisando de ajuda, precisando dessa parte terapêutica aí bem um pouco mais forte. E esses 3 anos, né, de confinamento, né, por conta de pandemia, os danos estão vindo cada dia mais. Estão vindo. Alguns transtornos, alguns problemas ali que adquiriu de ansiedade, de depressão. Então, e outra, as patologias que eles já adquirem na internet. Eu atendi uma paciente ontem, não, porque meu TDAH, tá, mas quem diagnosticou? Eu. Incrível. Incrível. Aí eu falo, mas pode tomar remédio para isso, né? Porque eu abro a geladeira para pegar alguma coisa e eu olhei, não tinha nada. Eu falei, tá, mas por isso você tem TDAH? Eu gosto, né, de discutir, porque não é bem assim, né, Elaine? Porque realmente aí vem o remédio, que vai também se automedicar com o Dr. Google e por aí vai. Então, é uma certa maturidade. Então tá, 14 anos. E tem muitos adolescentes tomando remédio, né? Se medicando, infelizmente. Sim, com certeza. E se pode fazer 2 pessoas ao mesmo tempo, ou tipo um casal que está passando por algum problema conjugal, ou se família, se é possível? Então, não, na verdade é assim. Quando você casa, você tem lá o seu sistema familiar. Você casa, você adquire o sistema familiar, né, do marido, da esposa, então vira aquela bagunça, né? Sim, 2 valores, 2 famílias, 2 tudo, né? Nossa, vai tentar ser um corpo só. Então a gente traz, nós temos a nossa bagunça e a gente inclui lá outra bagunça. Então precisa um deles fazer a constelação, entender aquele processo, entender o que é que está acontecendo com ela e depois a gente faz com ele. Tá. Porque senão fica uma bagunça, fica assim, um não aceita, o outro não aceita, fica uma brigaiada, que não é legal, né? Você está ali para tentar melhorar e não para trazer confusão. Então, o ideal, cada um fazer a sua constelação e olhar os seus perrengues familiares. E aí olhar o seu sistema familiar que você construiu, né, com a esposa, com filhos, e falar o que é que eu estou fazendo. Tá. E é recomendado alguém da família participar ali, assistir? Não precisa. Se quiser. Se quiser. Em alguns casos, dependendo do tema, não é legal. Porque ele não sente totalmente à vontade também, né? E outra coisa também, que me perguntam muito, né? Se tem diferença entre fazer constelação online ou presencial. Né? O resultado é o mesmo. Né? A diferença é que online a gente pode fazer online em grupo ou online sozinha. Tem pessoas que não gostam de expor o problema. Então, aí não quero
falar que eu estou com problema ABC, tenho vergonha, aí tá tudo certo, né? Então a gente faz sozinha, eu faço sozinha com a pessoa. E se fizer em grupo, que é o que você participou, e apesar de ter sido online, mas o resultado é maravilhoso, né? É energia, todos nós somos energia. Então a energia chega no campo, a energia ela flui, não tem problema nenhum. Tá? Então, tanto isso vai muito de cada um. Tá. Muito de cada um. A Mari está perguntando se é necessário dar um tempo entre constelações de temas diferentes. Então, eu, Elaine, gosto de dar pelo menos 6 meses de tempo. Cuida daquele tema que você tratou. Tá. Né? Porque, então eu vou tratar de relacionamento, mas depois eu também, sei lá, um mês depois quero fazer sobre o financeiro, vai ficar uma bagunça. Então, assim, cuida de um, vê o qual é o mais importante para você, o que está mais te incomodando, faz. E depois de 6 meses você faz, se precisar, você faz de novo. Né? Isso vai muito de cada um. Primeiro que, assim, quando você faz a constelação, acho que vai um mês para você digerir tudo, né? Porque você vai lembrando, inclusive, ao longo do tempo. Caramba, aquela situação, eu lembrei, porque é muita informação. A minha durou muito tempo, acho que foram 4 horas, se eu não me engano, na época. Foi bastante demorado. E olha só, foram 4 horas e hoje você percebe que era um probleminha assim. Né? Só que o que trouxe de confusão isso, né? Sim. Com certeza. E eu lembro pós-constelação, parece que, sei lá, você está numa ressaca, você toma um porre daqueles e você tá ali, você dorme extasiado, acorda diferente. Então é algo muito forte. Eu super recomendo, quem puder fazer, é um divisor de águas mesmo. Vai que vai. Igual tem várias coisas também físicas, né? Tem pessoas que passam mal, sim, né? Que dá diarreia, que dá vômito, que dorme, que... Enfim, tem muito. E eu falo, gente, deixa sair, deixa ir embora, né? Dor de cabeça, choro. Né? Porque eu estou chorando. Deixa o choro aí. Né? O que você está guardando? A média de tempo é quanto tempo, assim? Como é que é a dinâmica? Assim, você faz a entrevista e a pessoa vai para a constelação ou vai fazer online e depois tem uma outra? Como é que seria a dinâmica? Então, eu faço a entrevista com ela, pergunto algumas coisas, né? O que é que ela quer constelar, o que é que está mais pegando ali. E a gente vai para a constelação. E depois, né, se eu estou ali com ela sozinha, a gente até depois da constelação conversa sobre o que rolou. Se está em grupo, eu converso depois separado. É melhor. E mesmo depois, sozinho, Elaine, sei lá, 2 semanas depois, nossa, eu lembrei disso, o que aconteceu isso na constelação, como que eu consigo identificar isso com isso, né? Você tem que fazer a ligação de uma coisa com a outra. Então, tem pacientes que ficam, que faz constelação e eu fico um tempão conversando. Né? Tem gente que já faz mais de um ano. Nossa, Elaine, sabe que essa semana caiu uma ficha minha? Aí, ótimo. Que bom, né? Que bom. Sim, então, assim, é respirar fundo e não ter pressa para resolver. Mas é assim, não ficar parado. Sim, com certeza. Olha para qual é. E você direciona a fazer alguma coisa pós, se precisa de um reiki, se precisa de alguma outra coisa, dependendo do estado da pessoa? Como é que você direciona as pessoas? Então, tem pessoas que fizeram constelação e que hoje fazem a terapia, fazem o reiki comigo. Né? Para conseguir se equilibrar, porque quando você faz alguma outra terapia depois da constelação, o resultado é muito mais rápido. Né? Porque se você faz a constelação, mas fica lá sozinho, tentando identificar tudo isso que está acontecendo, opa, o que eu faço com isso? Então, aí toda semana vai no consultório, a gente conversa, faz o reiki, coloco todas as coisas ali em ordem para poder dar conta de tudo, senão não vai, né, Helena? Sim, com certeza. Ou faz reiki, ou faz barras, ou faz terapia, né, ou psicanálise, enfim, depende de cada situação. Não, muito legal. Tanto que eu identifiquei alguns pacientes assim, que falaram, olha, tem essa possibilidade, porque também, assim, eu recomendo algumas coisas, porque muita gente pergunta, Helena, como é que foi você? Porque todo mundo sabe que eu vim para terapia por conta de uma depressão, e como eu tive uma cura na psicanálise, eu vim trabalhar com a psicanálise porque eu acreditava na psicanálise, né?
Só óbvio que ficaram vários resquícios, ficaram várias questões. Foi quando eu busquei outras coisas para melhorar. E tenho melhorado a cada dia com... vamos tentar isso. Às vezes eu não me identifico com algo, aí eu não continuo. Reiki, eu adorei fazer. Adorei o Reiki. Reiki também é um algo contínuo. Maravilhoso. 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 Assim, mas tem que acreditar e tem que ir de coração aberto para aquilo. Né? Não é simplesmente tipo assim, eu vou lá só para ver o que é, com o coração fechado ali, que você não vai conseguir muita coisa, né? Eu digo para as pessoas que assim, a gente procura, infelizmente a gente procura ajuda na hora que a gente está muito mal. Né? Eu entrei nesse processo de trabalhar com as terapias depois de realmente de problemas graves que eu tive na minha vida, né? N problemas. Então eu falo, poxa, gente, não deixa chegar nisso, né? Olha para a sua vida de uma outra maneira aqui, é o que os adolescentes estão fazendo, graças a Deus, né? Então não deixa chegar, porque aí para você consertar, né? Essas crenças estão mais enraizadas. Então a maioria das pessoas que trabalha nisso ou que procura, porque teve algum problema bem complicado na vida. Sim, então, com certeza. E resignificar também, né, Helena? Eu falo que eu fiz do limão à limonada, você também. Peguei dessa experiência ruim, transformei em algo bom para ajudar pessoas, para trabalhar também com o que eu gosto. Eu descobri uma vocação ao longo da vida. Eu já tinha, eu acho que isso enraizado, mas talvez eu não tinha uma segurança para aquilo. Eu não tinha um impulso, mas o impulso era meu, né? A gente sempre fica esperando o empurrão e de repente a vida me trouxe para isso, e é resignificar sempre e estar sempre buscando essas alternativas. Esse ramo mesmo de psicanálise, tem muita gente que é muito engessada, né, no tratamento, que só aquilo funciona, olha um pouco torto com relação a algumas coisas, e é onde eu tento mostrar, eu falei, gente, o mundo está em evolução e tudo é jogo de soma, né? E se for para somar, se for para melhorar, se for para ver meu paciente progredir muito mais rápido, como eu vejo um progresso muito grande de alguns pacientes que foram para a constelação, que faz o reiki, que faz algum tipo de mentoria também, que eu indico a alguns colegas, eu quero que ele melhore e melhore muito rápido. Não adianta eu querer trancar ele no consultório, ficar 10 anos ali devagar, não, imagina. Eu quero ver todo mundo bem, quero ver todo mundo progredir e crescer. O que eu falo para os pacientes é assim, eu não quero você o tempo inteiro aqui comigo. Eu quero que você consiga sozinho dar conta da sua vida. Né? Óbvio, vão ter situações que você não vai conseguir, ok. Né? Nós estamos aqui para aprender. Eu não estou curada de tudo, eu tenho muita coisa para curar em mim ainda, como você tem em você. Sim, né? Com certeza. Então, assim, que bom que eu consigo olhar e falar, nossa, ainda tem esses perrengues aqui para olhar. Eu preciso olhar para isso para dar um outro olhar para a minha vida. E tudo tem a sua hora. Né? Então, é se permitir fazer todas essas mudanças na sua vida, né? Na nossa vida. E não achar que a gente já está bom, né? Tem gente que fala assim para mim, nossa, Elaine, você está sempre de bom humor. Você está sempre bem. A fortaleza, né? Que você é a fortaleza. Nossa, eu falo, gente do céu, eu também tenho problemas, eu também tenho dificuldades, eu também tenho dias que eu não estou bem e eu não vou atender, porque se eu não estou bem, o que eu vou fazer ali? Né? Porque você tem que trazer energia, né? Sim. Então, mas assim, não adianta eu ficar mal com vocês, ficar mal-humorada, porque eu estou com problemas. Não adianta, né? A minha vida pessoal é diferente do meu trabalho. Então, eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar bem. Né? Posso não estar 100%, mas também não vou, né, ficar lá mal pra caramba. Então, é o quanto que a gente mostra para o universo que a gente quer estar feliz, quer estar bem. Né? E preparado para as adversidades, né, Helene? Porque a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem na vida da gente, que pode... enfim, são coisas que não estão no nosso controle, mas se temos essa preparação, se temos um apoio emocional, se temos a consciência, né, das coisas principalmente, e não se desesperar para cada problema que aparecer, é muito melhor. Né? E se perdoar também, perdoar as suas falhas. Perdoar é a melhor coisa. É se perdoar das coisas que você não fez, ou fez errado, ou sei lá.
perdoar. Você fez o que você conseguiu fazer. Paciência. E você não é a mesma voltar. de 10 anos atrás, você não é a mesma de um ano atrás, você está sempre em evolução, você está sempre em aprendizado. O que não dá é você ficar ali naquele, correndo atrás do rabo, sabe? Você sempre remoendo o problema. Você tem que simplesmente achar essa luz mesmo no fim do túnel. E que eu sei que essa vocação que nós temos para trazer isso para muitas pessoas é abençoado. E essa gratidão que eu tenho de ter meus pacientes, de estar todo dia aqui, né, trabalhando com um monte de gente que eu nem conheço pessoalmente, que eu estou ajudando direto e indiretamente, é muito gratificante. E eu agradeço demais a ti, assim, por ter a oportunidade de ter te conhecido, de ter sido esse divisor de águas também na minha vida e na vida de muitas pessoas que ao meu lado, né, que também fez. E eu vou trazer muita gente para fazer também, porque é uma receita que deu certo comigo e com muita gente que eu conheço. Então, por que não outras pessoas também entrar e mergulhar nisso também, junto comigo? Se permitir, né? Se permitir olhar e fazer diferente. Eu que agradeço você da confiança, né? Porque você não me conhecia, não foi alguém que indicou, você foi lá, me conheceu, oba, vou dar aqui a cara para bater, vamos ver o que essa moça vai fazer comigo. Né? Eu tenho uma filosofia na minha vida, assim, eu confio até que me prove o contrário, né? Eu não vou, eu sempre vou de coração aberto, eu tenho desde criança isso no meu coração com as pessoas, mas também tem a questão da energia, eu acho que teve essa também, né? Te conheci, foi, né? Sempre foi muito bom, sempre foi muito maravilhoso, você me tratou sempre muito bem, me recebeu muito bem, então teve essa sinergia também que foi muito bom. Imagina, eu que te agradeço dessa live maravilhosa, das pessoas que você me mandam para a gente poder cuidar juntas, né? Bom, e o quanto que a gente puder ajudar, quanto mais lives a gente puder fazer sobre isso, sobre de repente determinado tema, né? O quanto que ajudou, eu acho que a gente tem que levar esses aprendizados para as pessoas, né? O quanto que a gente pode fazer a diferença, com muita gratidão, fazer a diferença na vida, seja de uma pessoa, eu vou ficar feliz da vida. Também, né? também. E imagino ficar cobrando tanto. Né? Assim, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu limite. Vamos lá, falar uma palavra de carinho, vamos ensinar exercícios, vamos no nosso despertar. Com certeza. Melhor, né? A Mari está falando aqui que é grata a nós duas, que tem ajudado muito. Obrigada a você, uma querida, uma linda. E nada é por acaso, né? Na vida da gente, né? E tô muito, muito feliz. Espero fazer outras lives, trazer alguns outros temas também. Eu estou montando um curso agora para vender online e tal. E quando ficar pronto, vamos marcar uma live para a gente bater um papo, que é sobre recomeço, que é muito voltado assim para o tema, né? O recomeçar, o cortar aquele cordão umbilical das coisas ruins que passaram, em compreender, para você conseguir seguir em paz na vida. Nós merecemos o melhor, Helena. Né? Esse mantra a gente tem que trazer para a nossa vida. Nós merecemos o melhor, nós merecemos ser felizes e nós merecemos assim, olhar o mundo com outros olhos. Então, né, vamos mudar um pouquinho as coisas do nosso ótica, né? A ótica, porque vale muito a pena. Essas meninas maravilhosas. Obrigada a todo mundo, Verônica, linda. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo aqui, agora que eu estou vendo quem entrou direito. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pelo amor. E a gente volta com outras novidades, né, Helena? Isso aí. Um beijo para todo mundo e muito obrigada aí pela presença. Estamos aqui à disposição para ajudar todos vocês sempre. Com certeza. Fiquei com Deus. Um beijo grande. Um beijo. Tchau, tchau.